Olá, é uma grande alegria me encontrar com você mais uma vez aqui no programa Celebrando Deus. Nós vamos continuar estudando sobre as 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Nós retornamos a esses estudos porque reconheço a necessidade que nós temos de entender a nossa jornada espiritual na edificação da casa de Deus. Quero convidar você para ler comigo aqui Números capítulo 33. O versículo 32 diz: Tendo partido de Bene Jaacã, acamparam-se no monte Gidigade. Ainda, Deuteronômio, capítulo 10, e versículo 7 diz: Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Vamos entender algo aqui. Se você configura os dois textos, Números 33, 32, e aqui Deuteronômio 10, 7, você vai ver uma diferença de palavras. Mas, na verdade, isso é simplesmente uma questão de forma de escrita, como alguns tradutores traduziram essas palavras. Mas significa que isso não é algo tão sério na palavra de Deus. Às vezes um nome no hebraico, por uma letra e outra, muda tudo, mas não muda o seu significado e nem a sua revelação. Quando você estuda aqui essa palavra, Gudgoda, você descobre que no hebraico ela significa algo cortante, algo profundo, ou um corte profundo. Espiritualmente, essa estação vai nos falar do profundo trabalho da cruz. Porque o caminho da cruz, o qual o nosso Senhor Jesus diz que nós deveríamos caminhar, tomar a nossa cruz para segui-lo, é um caminho onde nós vamos aprender o verdadeiro significado do sofrimento como um trabalho de Deus na nossa vida, como um trabalho da cruz. A cruz não é uma imposição de Deus. Nós devemos ter a boa vontade de aceitar a cruz na nossa vida. Muitos têm pregado um evangelho sem cruz. Um evangelho sem cruz não é evangelho. É através do caminho da cruz que Deus vai formar o nosso caráter. Biblicamente falando, nós temos 3 princípios acerca da cruz. Primeiro, a cruz como um princípio eterno em Deus. O segundo ponto é a cruz na qual o nosso Senhor Jesus morreu por nós, é a cruz salvífica, a cruz onde nós recebemos a salvação. E terceiro, o caminho da cruz. E isso é tão importante, esses princípios são tão fundamentais para nós compreender por que há tantas adversidades, lutas, tribulações, provações. Porque Deus ele está trabalhando a sua cruz na nossa vida. Quando Deus levou Elias para Querite, Querite significa cortar na medida certa. Enquanto Deus estava julgando aquela nação, Deus estava trabalhando o seu profeta. Levou para Querite, porque Deus estava cortando ele na medida certa. Como nós necessitamos do trabalho da cruz, cortando profundamente na nossa carne, porque essa carne não converte. E essa carne, ela precisa, sim, que a cruz opere nela, opere nos seus afetos, que a cruz venha verdadeiramente trabalhar no nosso ego. Como nós precisamos que o profundo trabalho da cruz venha moldar a nossa vida. Porque se o Espírito Santo não toma a palavra, não toma a cruz, nós sempre vamos viver nosso próprio caminho. Viveremos uma vida cristã leviana, sem nenhuma progressão espiritual. Aqui está a necessidade da cruz, trabalhando os nossos afetos, trabalhando nossas preferências, trabalhando contra o nosso ego, contra a nossa carne. Para quê? Para que a vida de Cristo seja formada, para que a vida de Cristo seja expressa. E assim, e somente assim, pelo trabalho da cruz, nós experimentaremos a vida cristã mais elevada. Que Deus continue te abençoando e falando ao teu coração.